Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar do tema estrutura formal e estrutura informal. É um tema que tem a ver com funções administrativas. As funções administrativas são planejamento, organização, direção e controle. Isso está dentro da função administrativa organização, tá? Dentro da função administrativa de organização, você tem o tópico estruturas organizacionais, tá? E aí, dentro de estruturas organizacionais, você vai se deparar que toda empresa tem uma estrutura formal e uma informal. Nós vamos ver o conceito de cada uma, vamos falar de vantagens e desvantagens e vamos fazer questões de provas anteriores. Você pode baixar o PDF para acompanhar e para colecionar, que o nosso PDF é muito bem feito. Aproveito e te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentar, pessoal. O comentário me ajuda muito. Bem, para poder puxar o assunto, estrutura organizacional. Toda vez que eu ouço falar em estrutura organizacional, eu penso logo em organograma. Organograma é uma forma de representar a estrutura organizacional de uma empresa de uma forma simplificada. No organograma não aparecem todos os elementos de uma estrutura organizacional, mas é uma forma simplificada de representação. A estrutura organizacional, ela é um instrumento essencial para o desenvolvimento e a implementação de um plano organizacional nas empresas. A estrutura organizacional deve ser delineada, desenhada de acordo com os objetivos e as estratégias estabelecidas. Dependendo do objetivo maior da empresa, ela vai escolher tipo de estrutura mais simples ou um tipo de estrutura mais complexa. Ou seja, a estrutura organizacional é uma ferramenta básica para alcançar as situações almejadas pela empresa. Não tem como uma empresa conseguir atingir grandes objetivos se ela não se estruturar. E estrutura organizacional não é apenas, o organograma. É todo um conjunto de documentos, de regulamentos, regimento interno, compete ao setor de arquivo, compete ao setor financeiro. Todos os documentos da empresa relacionados à organização, à estruturação, faz parte da estrutura organizacional, inclusive as pessoas. Mas não é esse o motivo do meu vídeo de hoje, não, tá? Isso a gente vai fazer um outro dia. Segundo o professor Djalma Oliveira, um dos autores mais importantes quando se trata de organização e métodos, que é esse tópico, qualquer empresa possui dois tipos de estrutura, a formal e a informal. O que seria uma estrutura organizacional formal? O que seria uma estrutura formal? E o que vem a ser uma estrutura informal? Já que o professor diz que toda e qualquer organização, toda e qualquer empresa tem essas duas estruturas. A estrutura formal é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma. Então, a estrutura formal é planejada. A empresa decidiu que ela deve funcionar daquele jeito. Quase todos os aspectos da estrutura organizacional você consegue representar no organograma. Por exemplo, a autoridade, cadeia de comando, quem manda em quem, responsabilidade, qual a responsabilidade, qual a atribuição, a competência de cada retângulo, cada órgão. Mas não é tudo que dá para representar, não, tá? O organograma representa os principais aspectos da estrutura formal. Mas se cair na prova, a estrutura formal é representada no organograma? Sim. A estrutura informal é representada no organograma? Não, porque ela é informal. Vamos já falar dela.
A estrutura formal é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicação e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. De certa forma, você pode dizer, por isso que eu escrevi aqui, estruturas organizacionais. Quando você fala estrutura organizacional, é o mesmo que está falando estrutura organizacional formal. Estrutura organizacional e estrutura formal seria a mesma coisa. Estrutura formal ou estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais. O que é uma unidade organizacional? É um retângulo do organograma. Cada retângulo é um órgão, é uma unidade organizacional. Cada retângulo tem o quê? Tem as suas responsabilidades, autoridade, comunicação e decisão. Isso eu vou fazer um outro vídeo futuramente. Toda estrutura organizacional, ela é formada por 4 sistemas, que a gente chama DRAC. Um sistema de decisões, um sistema de responsabilidade, um sistema de autoridade e um sistema de comunicação. Mas dá para perceber que a estrutura formal é aquilo que a empresa resolveu que tem que ser o jeito certo de funcionar. Ela definiu quais são os cargos, quais são os setores, quais são os departamentos, quem manda em quem deve obediência a quem, qual o papel de cada um, tudo isso no papel é a estrutura formal. É como deveria funcionar. Ok, só que na prática existe também a estrutura informal, que nada mais é do que a rede de relações sociais e pessoais, uma rede de amizades e inimizades, rede de relações sociais e pessoais que não estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Ela surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que usualmente não aparecem no organograma. Tá, mas ela complementa a estrutura formal? Sim. Ela pode dar problema? Pode. Vamos lá, vamos com calma. Mas é impossível. No passado, se pensava que as empresas deveriam fazer de tudo para eliminar essa estrutura informal. No entanto, percebeu-se que é impossível eliminar. Porque assim, lá no organograma diz, por exemplo, que tem a diretoria, a gerência, a supervisão. Lá embaixo tem um cargo bem pequeno. Que, por exemplo, alguém que trabalha aqui embaixo precisa falar com o seu chefe, que por sua vez fala com o seu chefe e que fala com o diretor. Só que o cara que está aqui embaixo, ele é amigo de um diretor da empresa. Eles jogam bola junto, tá? Ele é do time da diretoria. Ele é o melhor goleiro da empresa. Os diretores pegaram para ele ser o goleiro deles. E aí, depois que termina a bola, eles tomam cerveja. E aí cria amizade. Todo mundo é gente, pelo amor de Deus. Aí, essa pessoa que está aqui embaixo, às vezes, para resolver um problema, passa por cima de todo mundo. Não estou falando que na maldade. Vai lá com o diretor, tal, resolve e volta. Então, veja bem que isso pode gerar ciúme, pode gerar dificuldade de controlar, mas isso tem um lado positivo, isso integra as pessoas, isso traz rapidez na comunicação, rapidez no processo decisório. Então, a estrutura informal, ela tem sim vantagens, como tem desvantagens. Mas é importante saber que ela surge espontaneamente, que ela não aparece no organograma, tá bom? Mas, olha, a moderna administração busca a conciliação da estrutura formal e informal. Não se fala mais em eliminar a estrutura informal. Bem, professor, por que o senhor não vai colocar as vantagens e desvantagens da estrutura formal? Porque isso aí é um estudo de horas.
Vai depender se você vai usar uma estrutura funcional, divisional, matricial, em rede. Cada uma estrutura formal, cada um tipo, tem suas vantagens e desvantagens. O que cai em prova aqui neste assunto é a informal. A informal, ela não aparece no organograma. Mesmo assim, ela apresenta vantagens e ela possui desvantagens. E são essas que caem em prova. Já já vocês vão ver nos exercícios. Vantagem dessa estrutura informal que surge das relações espontaneamente, proporciona maior rapidez no processo decisório. Veja que a pessoa saiu daqui de baixo, passou por cima de todo mundo, foi lá e resolveu. Reduz distorções existentes na estrutura formal. Muitas vezes a mensagem vai distorcendo ao longo da cadeia de comando. Olha, vantagem, ela complementa a estrutura formal. Isso é considerado uma coisa positiva, ela complementa a formal. Reduz a carga de comunicação do chefe. Ao invés de um chefe falar com outro chefe, não, reduz, passa por cima. Isso é um lado positivo. Motiva e integra as pessoas da empresa. Você tem um contato direto com aquele outro. Agora, e o lado negativo? Provoca desconhecimento da realidade empresarial pelas chefias. Por quê? Porque a coisa ruim pode não passar por ele, ou a coisa boa não passar por ele. Então provoca que ele fica sem saber das coisas. Provoca um desconhecimento da realidade empresarial da chefia, porque passa por cima dele. Dificuldade de controle. Possibilidade de atrito entre as pessoas. Você tá querendo pegar meu lugar? Tá passando por cima de mim? Tá indo lá em cima? Dificuldade de controlar, pode gerar atrito, mas tem um lado positivo, rapidez, tem um lado positivo, diminui essa carga de comunicação dos chefes. Tudo bem? Olha, segundo o professor Hidalberto Chiavenato, a organização ou estrutura, que dá no mesmo, organização formal e informal, e estrutura formal e informal. A informal pode se desenvolver, não está dizendo que sempre se desenvolve, pode se desenvolver em oposição à organização formal. Professor, não entendi. Agora há pouco eu falei que um ponto positivo da informal é que ela complementa a formal. Mas o professor Hidalberto Chiavenato disse que, na verdade, pode acontecer de ela se desenvolver em oposição à formal e em desarmonia com os objetivos da empresa. Quando é que isso acontece? Quando é que isso pode acontecer? Quando há uma inabilidade, uma falta de habilidade da direção da empresa em propiciar um clima adequado de boas relações humanas. Então tem que ter cuidado. É possível a estrutura informal ela atrapalhar a formal? Sim. Ela pode crescer, se desenvolver em oposição à formal, em desarmonia com os objetivos da empresa. Tudo isso pode cair na prova. Pessoal, se você não conhece o meu site, petroniocastro.com.br, temos vários cursos lá avulsos, sempre com aulas gravadas nesse tipo de estúdio, sempre com exercício, sempre muito didática, sempre muito direta, tá bom? Bem, nossa primeira questão aqui do CESP de 2013. São duas as formatações da estrutura organizacional. Informal, resultante das relações sociais e pessoais, verdade. E por outro lado, a formal, que dá ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade alocadas nas unidades organizacionais. Perfeitas. Ambas devem ser consideradas, ambas devem ser levadas em conta no estudo e análise da estrutura organizacional. Perfeito, né, pessoal? A informal, ela é resultante
das relações sociais e pessoais. Por outro lado, a formal dá ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade que são alocadas em cada órgão, em cada retângulo, mas ambas devem ser consideradas no estudo e análise da estrutura organizacional. Vamos para a segunda, banca quadrix. A organização informal. Organização ou estrutura é a mesma coisa. Informal é aquela que surge, que emerge, informal, que surge espontânea e naturalmente entre as pessoas que ocupam uma posição na organização formal. Verdade. As pessoas, elas ocupam, elas têm um cargo. Só que aí surge, a partir delas, o que? Espontaneamente, uma estrutura informal. E surge a partir dos relacionamentos interpessoais como ocupantes de cargos. É isso mesmo, tá, pessoal? Tá? É aquela que surge espontânea e naturalmente entre as pessoas que ocupam uma posição na organização formal e a partir do relacionamento interpessoais como ocupantes de cargos, tá bom? Certinho. Vamos para a próxima. Cuidado que ele quer a incorreta. Essa aqui, ó. Qualquer organização possui dois tipos de estrutura, a formal e a informal. Com relação à estrutura informal, essa que é espontânea, é incorreto, não é planejada. Verdade, a informal não é planejada. Surge naturalmente através da interação social das pessoas. Verdade. Está representada no organograma. Mentira. Esse é o gabarito. Não expressa relações hierárquicas. Verdade, é informal. Não aparece no organograma. Verdade. A única errada, incorreta, é quando ele diz que ela está representada no organograma. Isso era fácil, porque uma diz está representada no organograma e outra diz não aparece. Tinha que ser uma das duas, o gabarito. Vamos de próxima questão. IESES, né? A estrutura de uma organização pode ser classificada pelo nível de formalização entre formal e informal. Analise. A estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida pela estrutura formal. Verdade, verdade. Tá? Não é estabelecida pela estrutura formal. Ela não aparece no organograma, não está previsto. A estrutura informal é geralmente caracterizada pelo organograma e pelos manuais, os documentos. Negativo. Isso aqui está errado. É a formal, que é geralmente caracterizada pelo organograma e pelos manuais, pelos regulamentos, pelas regras. A estrutura formal caracteriza-se pela divisão do trabalho racional. Verdade. E por uma hierarquia de autoridade. Hierarquia, divisão do trabalho, perfeito. A estrutura formal é composta de órgãos, cargos, relações funcionais e linhas lógicas de autoridade. Também é verdade. Tá? Órgãos, cargos. Órgãos são os retângulos do organograma. Cargos que tem lá dentro. Relações de subordinação, de autoridade e linhas lógicas de autoridade. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. Ó, 1, 3 e 4. Está errado dizer que a informal é geralmente caracterizada pelo organograma. Aí, não. Próxima, da banca Quadrix, de 2024. De acordo com os conceitos de organização formal e informal, é correto afirmar que a organização informal ela é identificada por meio de normas e de regulamentos escritos e detalhados com desenhos de cargo. Isso não é verdade, né, pessoal? Quem é identificada por meio de normas, regulamentos, é a formal. A organização informal nasce dos relacionamentos das pessoas que possuem interesses em comum ou que compartilham valores semelhantes. Isso é verdade. Isso é verdade. A informal nasce de relacionamento de pessoas que têm interesse comum, batem papo. Olha, as rotinas de trabalho
E os procedimentos na organização informal são formalizados de forma que os funcionários saibam como exercer suas tarefas. Olha, as rotinas de trabalho e os procedimentos na estrutura informal são formalizados? Claro que não. Na verdade, é na estrutura formal. Formal, o gabarito é a letra B. Onde as coisas são formalizadas, não pode ser na informal. A organização formal é um reflexo da colaboração espontânea entre as pessoas. Não, é na informal que é a colaboração espontânea. Na organização informal, não pode se desenvolver em oposição à organização formal e em desarmonia com os objetivos. Está errado. Nós vimos que pode sim, a organização informal pode sim se desenvolver em oposição à organização formal. Nós vimos que o professor Hidalberto Chiavenato disse isso, que a organização informal ela pode se desenvolver em oposição à organização formal e em desarmonia com os objetivos da empresa, quando há inabilidade da direção em propiciar um clima adequado de boas relações humanas. Sexta questão. As considerações gerais sobre estrutura formal e informal afirma que, e ele quer saber as corretas. A abordagem na estrutura formal está na ênfase nas pessoas e em suas relações, na formal, enquanto a estrutura informal dá ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade. Negativo, é o contrário. É o contrário. É na informal que a ênfase está nas pessoas e relações. E é na formal que a ênfase está nas posições que as pessoas ocupam de autoridade e responsabilidade. Vamos lá. A estrutura formal é representada pelo organograma da empresa. Perfeito. E seus aspectos básicos, componentes da estrutura organizacional, níveis de influência da estrutura organizacional e níveis de abrangência da estrutura organizacional. Tá certo? Tudo que é formal, formal. Uma das principais desvantagens da estrutura informal é a dificuldade de controlar, tá certo? Fica difícil controlar, tá? Fica difícil porque ele passa por cima do outro, vai lá. Então, uma das principais desvantagens da estrutura informal é a dificuldade de controle. Então, a resposta é 2 e 3. Olha aqui para reforçar, ó. Dificuldade de controle é uma das principais desvantagens da estrutura informal. Lado positivo, rapidez, integração. Ó, pessoal, lá no meu site tem Quebrando a Banca FGV, curso maravilhoso, mais de 400 questões separadas por assunto, banca difícil, tudo, tipo essa aula aqui, uma por uma questão esquematizada. Sétima questão. Apresentam-se como vantagens da estrutura informal a maior rapidez no processo decisório. Verdade, é mais rápido, passa por cima e vai lá. Redução nas distorções existentes na estrutura formal. Verdade. E o fato de que a estrutura informal complementa a formal. Certíssimo. A banca Quadrix pegou lá do livro do professor Djalma, né? Djalma Oliveira. Tá? Proporciona maior rapidez no processo decisório, a informal. Reduz distorções existentes na estrutura formal. Complementa a formal, reduz a carga de comunicação dos chefes e motiva e integra as pessoas da empresa. Oitava questão. Estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. As organizações possuem basicamente 2 tipos de estrutura, a formal e a informal. Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem da informal. Dificuldade de controle. Acabou. Dificuldade de controle
é uma desvantagem da informal. Motiva e integra as pessoas, isso é uma vantagem. ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade. Isso tem a ver com a estrutura formal. Proporciona maior rapidez. Isso é vantagem, tá? Ele quer saber uma desvantagem, um lado negativo, dificuldade de controle. É uma desvantagem. De novo, ó, dificuldade de controlar, possibilidade de atrito entre as pessoas, provoca desconhecimento da realidade empresarial pelas chefias, é o lado negativo. Nona questão. Djalma, é sempre o professor Djalma Oliveira. Divide a organização em estrutura organizacional formal e informal. Sendo a organização formal aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma. E a organização informal, segundo ele, é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que a informal se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que usualmente não aparecem no organograma. Quanto à estrutura informal, é correto afirmar que, quanto à informal, a maior rapidez no processo decisório proporcionada por essa modalidade é considerada uma desvantagem. É de Deus isso, pessoal? Claro que não. A rapidez que a informal traz é uma vantagem, não pode ser uma desvantagem. Considera uma desvantagem da informal o fato de que a mesma provoca desconhecimento da realidade empresarial pelas chefias. Agora tá certo, isso é uma desvantagem. Um ponto negativo dessa modalidade é a redução da carga de comunicação dos chefes. Isso é um ponto positivo, é uma vantagem, essa redução da carga de comunicação dos chefes. Uma das vantagens é a dificuldade de controle. Não, é uma desvantagem, é um lado negativo, tá bom? Então a resposta é mesmo a letra B, tá bom? Letra B. Ó, você percebe aqui, ó, provoca desconhecimento da realidade empresarial pela chefia, tá? Ó, aqui, ó, tá? Provoca desconhecimento da realidade empresarial pela chefia. Isso realmente aí, tá? A gente percebe, ó, como sendo um lado negativo, tá? Uma desvantagem. 10ª questão. A estrutura organizacional possibilita a organização dos recursos, do fluxo de tomada de decisão e das relações hierárquicas. Avalie o que se afirma sobre estrutura organizacional. Qualquer empresa possui 2 tipos de estrutura, a formal e a informal. Claro que é verdade, qualquer empresa tem as duas. A estrutura formal, ela é deliberadamente organizada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma. Maravilha, perfeito. Quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, porque às vezes você cria uma estrutura organizacional que atrapalha, mas quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, ela propicia condições motivadoras para a realização de tarefas. Pessoal, isso é verdade, tá bom? E a estrutura informal é planejada. Já posso parar? Se ele diz que ela é informal, como ela pode ser planejada? Ela é planejada e criada de maneira intencional, a partir da interação social de profissionais da empresa. Não, ela não é planejada, ela surge naturalmente, espontaneamente, a partir dessa interação entre as pessoas. Então tá correto 1, 2 e 3. Com isso a gente encerra mais um vídeo bem tranquilo, mas cada assunto pequeno é relevante na hora do teu concurso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!